Ilha da Madeira. Levadas. Grande parte da água que existe no território da Madeira é captada pela floresta laurisilva, a floresta indígena que cobre as serras do norte da ilha. Mas esta água não chega naturalmente à grande maioria dos campos. Os povoadores que, a partir de 1425, chegaram à Ilha da Madeira, rapidamente compreenderam que teriam de ser eles a canalizar a água das nascentes para os campos aráveis. Foi assim que surgiram as célebres levadas. Ao longo de 600 anos, sucessivas gerações de madeirenses, cujos nomes não ficaram para a história, criaram, a pulso, uma imensa rede de levadas, epopeia que resultou naquilo que Orlando Ribeiro descreveu como um monumento. Sem as levadas, na Ilha da Madeira não teria havido cultura da cana-de-açúcar, da banana, sem a prosperidade que as levadas permitiram, o património cultural da Madeira não seria o que é. Sem as levadas, esta ilha não seria, como é, a Ilha das Flores. Terão sido os primeiros povoadores da ilha, os inventores deste engenhoso sistema de irrigação, ou havia entre eles quem conhecesse já os segredos das levadas? Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Raimundo Quintal, aprendi consigo que esta é uma das levadas mais antigas
da Ilha da Madeira. Mas antes de falarmos de história, eu gostava de perceber como é que isto funciona. E este senhor está aqui para nos ajudar. Ó Paulo, eu estou aqui com o Zé Rodrigues, que é o levadeiro. O levadeiro é o juiz da levada. É o homem que faz a distribuição da água pelos regantes, pelos homens que têm a terra. Ele é que pode explicar exatamente o que é que está aqui. A água vem desde a madre, daqui da Da Ribeira, nascente, não é? sim, da madre da Ribeira da Ponta do Sol. Vem no canal, cerca de 4 km, chega aqui. Aqui vem 5 regadeiras de água, é feita a divisória, 3 regadeiras pelo lado da lombada, 2 pelo Jangão. Está a Do lado de nomear lugares aqui desta Desta povoação, não é? Vamos seguir uma destas regadeiras e que o Zé vai entregar a água da regadeira a um agricultor que vai começar a irrigar as suas culturas, neste caso bananeiras. Exato. Vamos a perceber exatamente como é que isto funciona. Esta é a água que abriu lá em cima. Sim, que abriu lá em cima. E agora aquele senhor, que é o dono do terreno, vai aproveitar, vai regar e a que sobra vai para o outro regão. Isto é uma espécie de passagem de nível, não é? Há aqui este canal, é o canal que vai passando para outras propriedades e este é o que dá acesso a esta propriedade. E assim, Raimundo Quintal se irriga toda a ilha. Exato. Toda a área agrícola da ilha. Isto é um sistema que é exatamente ao contrário de uma rede hidrográfica. Numa rede hidrográfica, num rio, começam os pequenos afluentes, depois os maiores afluentes, o maior até o rio. Aqui vem o canal principal, divide-se em 5, depois cada um vem para uma área e aqui, quando chega a este local, o levadeiro, a esta hora, entrega a água ao dono do terreno e o senhor vai, por alagamento, regar as bananeiras. Quando terminar, entrega ao regante seguinte. Eis um sistema artesanal, um pouco primitivo, mas o facto é que há 6 séculos que isto funciona. Mas há 6 séculos a terra produz, não se esgota. Passamos a Grande Ilha da Madeira, que de muito arvoredo assim se chama, das que nós povoamos, a primeira. No século XVI, Luís Vaz de Camões registra nos Lusíadas como era frondosa esta ilha quando os navegadores portugueses aqui aportaram em 1419. O cônego Jerónimo Dias Leite, da Sé do Funchal, no seu manuscrito sobre o descobrimento da Ilha da Madeira, diz que os
navegadores encontraram ribeiras com água a desaguar no Mar do Sul e penetraram nessa floresta extremamente rica, e quando retornaram às caravelas transmitiram toda a riqueza que os envolveu e diziam que tinham visto árvores frondosas como nunca antes se aperceberam que existisse na Terra. Mas o cônego Jerónimo Dias Leite, tal como Luís Vaz de Camões, escrevem sobre o que viram os marinheiros que aqui aportaram em 1419, mais de um século depois. Onde é que se basearam? Possivelmente a homens que ainda no século XV devem ter deixado alguns registros, mas não se sabe exatamente quem. O que é certo é que quer o cônego Jerónimo Dias Leite, quer Gaspar Frutuoso, que foi o grande cronista das ilhas, mas era açoriano, foi padre na Ribeira Grande e, ao que parece, nunca esteve cá. Mas escreve sobre a Ilha da Madeira. Porque pedia a Jerónimo Dias Leite que lhe carreasse informação. Portanto, a fonte conhecida é sempre a mesma, o cônego Dias Leite. Pelo menos de parte significativa da descrição do território, das formas da costa, da vegetação encontrada. Seria parecido com o que estamos aqui a experimentar nesta floresta? Sim, felizmente nós ainda hoje guardamos uma parte significativa da ilha com uma floresta semelhante àquela que os marinheiros encontraram quando entraram nas ribeiras do Funchal ou entraram... Do Funchal, quando diz o Funchal, daquilo que viria a ser o Funchal. O Funchal. E aí também seria interessante revelar o seguinte, porque eles não conheciam nada da vegetação encontrada, quando chegaram aos espaços entre ribeiras mais secos e mais quentes, encontraram plantas desses ambientes. E possivelmente aquela que conheciam, a única que conheciam, seria o funcho. O funcho que não é exclusivo da Madeira, que era conhecido na metrópole. E daí que terra com muito funcho, nada melhor do que lhe chamar de Funchal. E mais tarde, quando se conheceram a sério os dragoeiros, há alguns sítios, quer na Madeira, quer no Porto Santo, passaram a chamar-se de Dragoal, terra de muitos dragoeiros, que eram as árvores ou as plantas arborescentes que mais davam nas vistas no litoral e que possivelmente já eram exploradas antes dos portugueses cá chegarem. Porque os comerciantes italianos, pouco tempo depois da fixação dos portugueses nesta ilha, na Ilha da Madeira, começaram a aparecer cá para mercadejar o sangue de dragão. O que é o sangue de dragão? É uma seiva que sai do tronco do dragoeiro, mas sai translúcida e com o tempo, com o passar dos dias, com o contacto com o ar, oxida e faz uma concreção. E esse sangue de dragão era vendido especialmente para a Itália, para medicamentos, para tinturaria e, ao que parece, também para entrar num produto que era usado para polir os vernizes. A ilha surpreendeu os marinheiros e surpreendeu especialmente os primeiros povoadores. Os primeiros povoadores ficaram no litoral, num litoral muito restrito, entre o mar profundo e uma montanha tenebrosa. E o que lhes restou foi cortar a vegetação, em alguns casos a lançar fogo para destruir a vegetação. Para abrir clareiras para poderem cultivar. Para poderem cultivar os produtos da sua alimentação e o cereal para exportação para o reino. É que é enganador pensarmos que uma ilha frondosa é sinónimo de uma ilha ideal para a agricultura. Os seus solos
podem ser muito ricos, mas de facto o terreno não é propriamente amigável para os agricultores. Repare, a natureza é muito mais esperta, muito mais inteligente do que os homens. Do que os homens até agora. Esta floresta exuberante que aqui está, a laurisilva, esta floresta que vive num ambiente onde são frequentes os nevoeiros, esta floresta onde as árvores de maior porte são da família das lauráceas, o tilho, o vinhático, o loureiro e o barbusano, esta floresta vive quase sem solo. Há aqui um saber da natureza extraordinário. E os homens que chegaram, que vinham para fazer agricultura, não tinham, nem de perto nem de longe, o conhecimento do Criador. E por isso tiveram uma dificuldade extraordinária. Não há planícies nesta ilha? Não. Há apenas no litoral pequenas feijãs, pequenas plataformas que resultaram do desabamento das rochas, das tais escarpas. E aí também se faz agricultura e aí são dos poucos sítios onde não é necessário construir socalcos. Muitas vezes lemos e ouvimos dizer que os holandeses conquistaram o mar, avançaram, criaram terra no mar. Os madeirenses tiveram de conquistar esta montanha difícil. E houve dois trabalhos. A criação dos socalcos, que nós chamamos de poios, terrível, dura, e por outro lado, ir buscar água para esses poios. Desde o início do povoamento havia muita água nas ribeiras, mas nos socalcos criados para a agricultura faltava água e era necessário suprir essa necessidade. E aí é que começaram a construir as lavadas. E as primeiras lavadas, perante a dificuldade enorme do relevo, da constituição geológica, em que havia, por um lado, basaltos, por outro lado, cinzas vulcânicas, foi um trabalho terrível. E onde era possível escavar, escavaram, e as primeiras lavadas foram escavadas na rocha, mas para passar os vãos. Ora aí foi necessário cortar o tilho, o vinhático, as grandes árvores, fazer cales e ultrapassar exatamente os vales com esses troncos que, segundo as descrições, chegavam a 60 palmos de comprido. Extraordinário. E perfurados, e assim a água passava de um lado para o outro. Foram essas as primeiras levadas. E aí é que começou a epopeia da água na Madeira. É uma história, de facto, Meios muito rudimentares. heroica. Foi tudo em esforço. Mas esta floresta foi e é absolutamente nevrálgica para a agricultura. Porque Eu diria que esta floresta é mãe de todos os madeirenses. Sem esta floresta não temos água. Sem esta floresta não podemos ter agricultura, nem podemos matar a sede. E porquê? Esta floresta está em equilíbrio com os nevoeiros. Quando o vento de norte sobe, traz muito vapor de água. Ao arrefecer, esse vapor de água passa ao estado líquido. Formam-se nevoeiros. E os nevoeiros, em contacto com esta densa floresta, provocam a chamada precipitação de contacto. A água escorre. E quando chove intensamente, o que é que acontece? A água bate na copa das árvores mais altas, depois das mais baixas, vai sempre caindo e cai de mansinho, tendo esta cobertura de fetos como última almofada. E grande parte da água infiltra-se. E mesmo quando não chove, a água que se infiltra verte para os ribeiros e é
nos ribeiros e nas ribeiras que vamos encontrar a água que é transportada nas levadas. Eu, quando era jovem professor, tinha um cabelo farfalhudo e a barba bem maior do que agora. E nas visitas de estudo à Lori Silva, eu muitas vezes metia a cabeça na água, debaixo das nascentes, e dizia: olha, vejam lá, eu agora estou todo molhado para secar, isto vai demorar muito tempo. Agora, se fizer a mesma coisa, calvo como estou, a cabeça seca rapidamente. Ora bem, isto mostra como é importante termos esta ilha coberta de floresta. E quando digo floresta, estou a falar em Laurisilva. Não estou a falar em eucaliptos, acácias ou pinheiros, porque isso não é floresta. É esta floresta com estes andares, com esta densidade que retém a água e esta retenção que depois, sabiamente, a geologia vai oferecendo aos homens. A Ilha da Madeira integra uma região que se convencionou chamar Macaronésia. É um nome interessantíssimo. Macaronésia deriva de duas expressões gregas, makarion e nesos. Makarion, feliz, nesos, ilha. E no século XIX, um botânico inglês, Philip Webb, ao aperceber-se que na Madeira e em algumas ilhas das Canárias tínhamos uma flora que era diferente de toda a flora da Europa e que era uma relíquia da flora que teria existido na Europa antes das glaciações, vai beber à antiguidade esta expressão, Macaronésia, ilhas afortunadas. Na antiguidade seriam as ilhas que tinham restado, que tinham sobrevivido ao grande cataclismo da Atlântida. Mas agora tinha outra carga significativa. Macaronésia, ilhas afortunadas, as ilhas que guardam uma floresta relíquia, que guardam uma floresta que é o vestígio do que existiu na Europa e que, durante os grandes perigos glaciares, desapareceu. E a floresta Laurisilva da Ilha da Madeira não é, na verdade, única no mundo, nem sequer na Macaronésia. Por exemplo, no Oriente, em Taiwan, no Japão, aparece Laurisilva e árvores de grande porte, a canforeira. No sul da Índia, em Sri Lanka, aparece Laurisilva, com as árvores da canela, que são também lauráceas. Mas aqui na Macaronésia, as lauráceas são de outras espécies. Pertencem à mesma família, mas são primas. E se compararmos as ilhas dos Açores, das Canárias, da Madeira e de Cabo Verde, que formam o todo Macaronésia, é aqui, felizmente, que temos a maior mancha e melhor preservada. Daí que a Unesco tenha, em 1999, classificado esta floresta onde nós estamos como Património Natural da Humanidade. Maravilhoso. Qual é a extensão da floresta Laurisilva na Ilha da Madeira hoje? Ronda os 20% da área global da ilha, diria que cerca de 150 km² desta floresta relíquia. Numa ilha que não chega a ter 750 km², ou seja, é uma enorme parte da Ilha da Madeira, que não é tão visível quando as pessoas se limitam a ir ao Funchal. Linda cidade, mas que diz muito pouco do que é verdadeiramente a Ilha da Madeira, não é? Não conhece a Madeira quem nunca penetrou um pouco na Laurisilva. Que está fundamentalmente a norte. Exato, porque o norte sempre teve menos população, a pressão foi muito menor em termos de população e de atividade económica. Além disso, o norte
muito mais alcantilhado, cria muito mais dificuldades aos cortes, à extração de lenhas. E daí que a laurisilva tenha sido melhor preservada do norte. Além disso, porque no norte chove mais, há mais nevoeiros. Daí que o norte da ilha é a capital da laurisilva. O Funchal é a capital económica, eu diria que o norte é a capital da natureza da Madeira. As levadas, este monumento, como lhe chamou Orlando Ribeiro, esta rede extraordinária, transformaram a paisagem natural da Ilha da Madeira. As levadas são as veias do corpo desta ilha. No século XV e talvez num bocadinho do século XVI, os terrenos foram desbravados, próximo do mar, mais no sul da ilha, e a plantação foi essencialmente plantação de cereal, também de alguns produtos hortícolas para alimentar quem cá estava. Aí as levadas só tiveram um papel, que era o de alimentar os moinhos, as azenhas, para moer o trigo. Quando é que as levadas têm um grande impulso? No século XVI, introdução do cultivo da cana-do-açúcar. A cana-do-açúcar é originária do Sudeste Asiático, mas ainda em tempos muito remotos chegou à Índia, chegou ao Mediterrâneo Oriental. E julgamos que ela veio para a Madeira a partir da Sicília. O infante do Henrique, senhor da ilha, mandou vir cana-de-açúcar, mandou vir os colmos de cana-de-açúcar para se plantarem. E aí a agricultura da cana-do-açúcar expandiu-se. Mas a cana-do-açúcar é uma cultura muito exigente em água. Ela precisa de ser regada. E começaram a crescer os canais de irrigação. Começaram a ser construídas levadas. Mas a cana-do-açúcar, além disso, também necessita da água para triturar a cana-do-açúcar, para os engenhos. O que existiu aqui na Madeira durante os séculos XVI e XVII, enquanto a cana-de-açúcar foi senhora da ilha, foi isto. Foi necessário ir cortando e cortando e cortando as árvores para produzir lenha e foi-se dando um processo também de desertificação. A produção da cana-de-açúcar, que por um lado trouxe benefícios para a terra, porque a exportação do ouro branco... Ouro branco, há que dizer que era o nome que se dava ao açúcar. Tal era o valor Exato. que tinha no mercado internacional, não é? É curioso que hoje dizemos que o açúcar é prejudicial à saúde. No entanto, o nome científico da cana-de-açúcar é Saccharum officinalis. Officinalis, isto é, que cura, que trata. Era um produto considerado até medicinal e custava muito caro. A Madeira exportou imenso e dessa exportação, naturalmente, resultou muito dinheiro que foi gasto em construir edifícios. A Sé, por exemplo, foi construída no reino de Dom Manuel I, num terreno que tinha sido um terreno de cana-de-açúcar, o Campo do Duque. E com o dinheiro do açúcar, com o dinheiro do ouro branco, importou-se muita arte, por exemplo, da Flandres, que hoje está... Nós vamos ver uma sequência de algumas peças patrimoniais, património extraordinário, que não existiria na Ilha da Madeira se não fosse a história da cana-do-açúcar aqui na ilha.
estes tesouros, Raimundo Quintal, não existiriam de facto se não fosse o dinheiro do açúcar que a Madeira exportou durante tanto tempo. É evidente que isto teve o outro lado da moeda. Sobretudo na paisagem, porque os socalcos com cana-de-açúcar foram ocupando os espaços da floresta primitiva, das diferentes formações vegetais primitivas. É porque, imaginemos hoje a Baía do Funchal. Ao longo das ribeiras, a floresta descia até ao mar, mas nos espaços intercalares havia secura. E tudo isso foi ocupado por cana-de-açúcar. O cultivo da cana-de-açúcar no século XVII entra em decadência, porque a escala da ilha era uma escala muito reduzida quando comparada com o Brasil, para onde foi a cana-de-açúcar da Madeira e as respectivas técnicas de cultivo e de produção de açúcar. E a partir do século XVII, a vinha, que tinha chegado também do Mediterrâneo Oriental, começa a ganhar terreno. Mas a vinha é uma cultura pouco exigente em água. Por isso, entre o século XVII e fins do século XVIII, princípios do século XIX, não houve grande expansão na construção das levadas. E se com a cultura da cana-sacarina tinham vindo para a Madeira estrangeiros que dominaram enfim, o negócio, essencialmente italianos, com a produção de vinho são comerciantes ingleses que passam a dominar. E a cultura da vinha para a produção do vinho generoso, das diferentes castas de vinho generoso madeirense, estende-se desde o século XVII até meados do século XIX. A meados do século XIX, a Madeira tem uma crise profunda, as vinhas foram atacadas pelo ídio, pelo míldio, pela filoxera e viveu-se um período de grande crise e a produção do vinho desceu imenso. Mas no século XIX, quando a vinha estava em profunda decadência, há um retorno da cana-de-açúcar para produzir o melaço que nós chamamos mel de cana e aguardente ou rum. Bem, e aí voltamos a ter necessidade de estender a rede de levadas. Também aí continua a destruir-se a floresta indígena. Só em meados do século XIX, quando vem para a Madeira o governador José Silvestre Ribeiro, que foi um homem fantástico, um ecologista muito antes de se falar em ecologia, que percebe que as grandes aluviões, as grandes cheias mortíferas tinham a ver com a desertificação, especialmente o sul da ilha, estava careca. E é aí que, em meados do século XIX, que há uma importação de sementes de espécies exóticas, de eucalipto, de acácias, de pinheiros, e se começa a fazer uma florestação intensiva com espécies exóticas. E também houve legislação na altura importantíssima para preservar no norte, especialmente no norte, e em algumas ribeiras do sul, a vegetação indígena. Um herói. Foi um homem notável. Acontece que, nos meados do século XIX, o sul da ilha, as ribeiras do sul da ilha, já não tinham água para dar para as levadas. E foi preciso ir buscar água ao norte. E é também com José Silvestre Ribeiro que se dá um grande empurrão, a entrada de dinheiros do Estado para essas obras que eram muito mais caras, que eram obras que implicavam a abertura de túneis
A primeira delas, a chamada Levada Velha do Rabassal, depois a Levada Nova do Rabassal e a Levada da Serra do Faial. Obras que demoraram muito tempo, obras que começaram com associações de regantes, mas que não tinham capacidade para as terminar, e foi com dinheiro do Estado. Assim começou a transportar-se água do norte para o sul da ilha. É no século XX que vai emergindo uma monocultura, que é a monocultura da bananeira nas zonas mais baixas do sul. A bananeira que parece que já existia cá desde o século XVI. E a bananeira que também é originária do Sudeste Asiático. E é durante o século XX e até agora que a cultura da banana passa a ser a cultura dominante nas terras mais baixas do sul. Para que as bananeiras possam produzir aqui no sul durante o ano inteiro, têm de ter água de rega. Só com a água de rega, quer das levadas que ainda hoje continuam a correr aqui no sul, quer com levadas que continuaram a ser construídas até meados do século XX, até os anos 60 do século XX, trazendo a água da Lorisilva do Norte, dessa floresta que é uma floresta verdadeira fábrica de água, para o sul. Os grandes jardins, os grandes parques, com flores dos 4 cantos do mundo, essencialmente de regiões tropicais e subtropicais, esses jardins só são possíveis graças à água das levadas. E assim, hoje, numa ilha pequena, com 742 km², temos 800 km de canais principais e cerca de 2.300 km de canais secundários, que eles estão para o corpo da ilha, como as veias estão para o nosso corpo. As Ilhas da Madeira e do Porto Santo foram descobertas durante o reinado de Dom João I. E quando Dom João I manda que se povoem estas ilhas desertas, em 1425, o acesso à água foi uma questão colocada desde o início pelo monarca. É bem verdade. Aqui na Madeira, desde o início do povoamento, a água foi uma propriedade comunal, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, em Tenerife, que os privados se apropriaram das águas. E foi o Dom João I que enviou uma carta a dar indicação de que quem tivesse terras para cultivar poderia ir buscar ao leito das ribeiras e às nascentes a água, e os donos desses terrenos não podiam opor-se, não podiam travar. Mas o ordenamento jurídico fica bem definido com Dom João II. Em 2 cartas de 7 e 8 de maio de 1493, Dom João II diz taxativamente que as águas são para servir à agricultura. E é a partir de 1493 que estas cartas de Dom João II funcionam como ordenamento jurídico que só é contrariado pelo Código Civil de 1867, que, em alguns artigos, vem criar certa confusão e leva a que os donos dos terrenos onde estão as nascentes, os donos dos terrenos à beira das ribeiras, começassem a reivindicar para si o direito à água. Ou seja, a legislação de Dom João II, ainda de finais do século XV, vigora durante mais de 400 anos com bastante eficácia na Ilha da Madeira. Sim, o
O próprio Dom Manuel, nas cartas que envia, retoma a filosofia das cartas de Dom João II. E, como lhe disse, só em 1867, com o Código Civil, há uns artigos que vêm gerar alguma confusão e começam a surgir querelas em tribunal. E há uma coisa interessante, é que nos tribunais da Madeira normalmente ganhavam as causas os homens que tinham ido buscar água para regar, mas depois, no recurso aos tribunais de Lisboa, por desconhecimento desta realidade E desta tradição, e desta acabavam- tradição madeirense, Exato, de acesso à água. acabavam por perder. E isto só é parcialmente ultrapassado na Primeira República, com uma legislação publicada em 1914 e depois, em 1943, quando é criada a Comissão dos Aproveitamentos Hidráulicos da Madeira, que leva à construção da nova etapa, da nova grande etapa de levadas, é que ficou mais ou menos esclarecido este problema da posse das águas. Esta levada terá à volta de 15 km de extensão, a de cima cerca de 20, eram 4 léguas. Estas levadas são da primeira fase, do início do século XVI. E a sua construção foi extremamente difícil. Nós hoje estamos aqui com este varandim, temos esta esplanada para passar, mas foi na altura apenas construído um caminho para a água. Morreu muita gente. Houve muito suor derramado, muitas lágrimas vertidas e muito sangue que ficou por aí. E essa obra foi de tal maneira notável que chegou a notícia a Afonso de Albuquerque, que foi vice-rei da Índia. E Afonso de Albuquerque chegou mesmo a pedir ao rei Dom Manuel I que lhe enviasse os caboqueiros que estavam nas Serras da Madeira a construir as levadas para um projeto megalómano que ele tinha, que era desviar na Etiópia o curso do Nilo para deixar o Egito, e mais concretamente o Cairo, na secura e poder dominar o comércio com o Oriente. Dom Manuel I nunca lhe respondeu, mas isto revela que já no início do século XVI se tinha consciência da enorme obra que era rasgar estas levadas que trazem das ribeiras até os terrenos de cultivo esta água que é preciosa. Foram os povoadores da Madeira que inventaram este sistema ou havia entre eles quem já o conhecesse? Nós hoje sabemos que a maioria dos povoadores veio da região de Entre o Douro e Minho, que na altura era uma região já bastante povoada. E, com certeza, trouxeram de lá muito conhecimento. Eu, há uns anos, comecei a descobrir, a encontrar levadas na região de Basto, por exemplo. Mondim de Basto? Mondim de Basto, Celurico de Basto, mas vou falar de uma que nasce no encontro dos afluentes do Rio Tâmega, no Cabrão e no Cabril, e ao longo de 8 km corre até Mondim de Basto, a levada de Pescaredo. Ora, a levada de Pescaredo foi construída no século XIII, antes de os portugueses virem para a Madeira. E não tenho dúvidas que foi essa gente que trouxe para a Madeira a técnica da construção das levadas. Eles estão na raiz desta epopeia.
Raimundo Quintal, se dúvidas restassem depois desta visita guiada por si aqui à Ilha da Madeira, de que esta paisagem tem tanto de dramático, como vemos aqui nos balcões, de emocionante, como de difícil para quem queria de facto fazer vida aqui. Eu citaria o saudoso engenheiro Vieira Natividade. Nós temos aqui, numa ilha tão pequena, uma assembleia de picos com mais de 1700 metros e muito rapidamente as ribeiras que nascem lá em cima correm até ao mar, do norte e do sul. E foi nesta orografia muito difícil que foram traçadas as levadas e que foram construídos os socalcos, os poios, porque não podemos pensar na paisagem humanizada da Madeira sem este casamento entre o poio e a levada. Este conjunto forma, quanto a mim, o mais valioso da paisagem cultural madeirense. Siga-nos no Instagram, no Facebook e na nossa página, onde pode rever este e os outros Visita Guiada.